Boa noite a todos. Hoje a palestra ela é inspirada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que fazem parte das bem-aventuranças, tá? O capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Do item 1 ao item 3, tá? E ele diz assim: deixar vir as criancinhas, que é o item 1. E Jesus diz assim, no item 2: eu vos digo em verdade, todo aquele que deseja entrar no reino dos céus, que venha como crianças. Então hoje a gente vai falar sobre a criança interior. Então eu peço a todos que se sentirem confortáveis, que fechem os olhos um pouquinho. Relaxa um pouco, solta um pouco os braços, movimenta um pouquinho o pescoço, de um lado para o outro. Respira lentamente. Segura um pouquinho o ar, depois solta. Vamos nos conectando no mesmo sentimento de unidade. Vamos ficando mais relaxados para receber o ensinamento. Cada um vai abrindo os olhos no seu tempo. Vamos voltando para cá. Achei que eu tinha perdido a caneta. Então vamos lá. Criança interior. O verdadeiro eu. Nós vivemos, todos nós temos, quando encarnamos, temos uma personalidade, que é algo passageiro. Então eu estou Ronaldo, mas eu sou uma consciência que por vidas e vidas vai se desenvolvendo, e cada vida, cada oportunidade de encarnar, ali eu recebo um nome, faço parte de uma família, dentro de uma ancestralidade, e ali eu vou recebendo as informações. Mas por trás dessa personalidade momentânea que nós estamos vivendo, existe um eu verdadeiro. Então cada um de vocês, né, cada um de nós aqui, me incluindo, quando nós nascemos dentro do nosso lar, dentro do bairro que a gente mora, das crenças dos nossos pais, dos nossos avós, toda a nossa ancestralidade, tudo que a gente vive, tudo isso influencia na nossa vida e em quem a gente vai ser, essa personalidade. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce numa família que todos os homens têm o hábito de trabalhar com obra civil. Então, a pessoa nasceu ali naquela família, ela tem uma inspiração. Então, pode ser que ela se identifique com aquela profissão, que vai ser bom, mas sempre tem alguém na família que não se identifica. Fala, eu não quero ser engenheiro, eu não quero ser pedreiro, eu não quero trabalhar com obras. E ela, às vezes, por uma influência, né, da família, ou às vezes por uma influência externa do meio, às vezes sempre acontece de profissões, em tempos tem aquela profissão que aparece assim, a profissão do momento, TI, a profissão do momento, arquitetura, e a pessoa, ela segue essa influência e aquilo alimenta ela por um tempo, mas ela não está vivendo o eu verdadeiro dela, ela está sendo influenciada pelo meio que ela vive. Que é uma loteria, pode ser muito bom a pessoa gostar, viver uma carreira a vida inteira, se dá muito bem, mas nem sempre, a maioria dos casos, a pessoa se dá bem para sempre. Pode ser por um período que ela faça aquilo, exerça aquela atividade, seja muito bom, mas vai chegar uma hora, em algum momento que ela tiver um contato com a espiritualidade,
E esse contato com a espiritualidade não precisa ser necessariamente dentro de um templo, pode ser uma situação da vida, desencarne de um ente querido, alguma situação, conhecer alguma pessoa. Ela vai ter contato com isso, por mais que às vezes ela pode estar totalmente desconectada da espiritualidade, vivendo uma vida, né, vivendo, seguindo assim, mas a espiritualidade sempre vai dar sinais de quem ela é. Sempre vai dar sinais, e a pessoa não percebe muito bem. E a pergunta é, qual a necessidade de acolher a sua criança interior? Eu acho que eu não acertei nas cores, né? Porque tá meio, não sei se quem está no fundo consegue enxergar, mas eu vou falar, tá? Entender a dependência emocional, acessar os traumas, os padrões de pensamento, equilibrar as polaridades, luz e sombra, que todos nós temos um lado bom, mas temos um lado que não é muito bacana, mas a gente precisa acolher para entender, né? A gente precisa pôr luz onde não tem luz, então é importante. Luz que a gente enxerga só. Exatamente, senão a gente não percebe que a gente está vivendo aquilo. Às vezes a gente está vivendo muito a nossa sombra, e a gente nem percebe, todo mundo percebe. Aquela pessoa lá é reativa. Eu falo, não, eu não sou reativa, eu não sou uma pessoa. Eu não aceito certas coisas que fazem comigo. Mas a pessoa não percebe o quão ela está sendo reativa, ela não consegue lidar quando uma pessoa não faz o que ela quer. Aí a gente volta para a criança ferida. Porque ela é uma criança birrenta, às vezes uma criança de 50 anos birrenta, que ela está ali brava, você não quer... A bola é minha, as camisas de futebol é minha e a quadra é do condomínio que é do meu tio. Então eu vou jogar com a camisa 10 e só eu posso fazer gol. É mais ou menos assim, é uma criança birrenta. Se não pega a bola, acabou a brincadeira, porque o meu tio é dono do condomínio. Né? E a gente segue aqui. As cores estão um pouquinho apagadas, mas eu falo. Então como a gente se reconecta com isso, né? Então a gente volta até essa parte aqui, de entender a dependência emocional, tá? Então vamos aqui, aqui, se reconectar. Então a dependência emocional, então a gente tem que voltar um pouquinho, vamos pegar um caso, ilustrar aqui lúdico, falando de criança, né? Vamos ilustrar. Então a ancestralidade, imagine um casal, eles estão namorando, tá no início de relacionamento, e aí a garota engravidou. E aí começou, o rapaz não queria esse bebê, e a garota está grávida, e ali começa uma guerra nesse casal. Esse casal está em guerra. E aí começa a criança, que está no ventre dessa mãe, receber toda a emoção da relação não muito bem trabalhada dos pais. E ela vai recebendo aquilo, ela vai recebendo toda aquela informação, e aí a mãe, infelizmente, nessa história, que infelizmente acontece muito, né? Aqui no nosso país, essa criança, ela vai ser criada por uma mãe, vai ter, né, a carreira solo. A mãe vai ser pai e mãe dessa criança, né? Exatamente. Ela vai cuidar dessa criança, aí vai ter assistência da mãe dela, a família do pai não quer, porque eles estão em guerra, e aquela guerra que acontece, infelizmente. Essa criança, ela vai crescer, ela vai ser super amada, super protegida pela mãe, pela avó, porque ela não tem a figura paterna, e a mãe numa super boa intenção, os avós, e essa criança está sendo protegida. Só que aquela figura paterna, ela não tem essa referência. E ela vai crescendo. E aí, automaticamente, a gente aprende qual que são as nossas referências, os nossos pais, a nossa família que nos cria. Então ela não tem essa referência. Ela não tem essa referência. Eu não quero dizer, no caso, por exemplo, hoje que com o avanço, com a liberdade que a gente tem de expressão, no caso de um casal homoafetivo, que às vezes 2 meninas ou 2 rapazes, que isso é errado nesse sentido. Porque pode ter muito amor, não importa se são 2 rapazes e 2 meninas, não é esse julgamento que eu estou colocando. Eu quero dizer o seguinte, quando é mal estruturado, porque às vezes pode ser 2 meninas criando uma criança e ser super bem estruturado. Mas no caso que foi criado, né, numa guerra entre o pai e a mãe, essa criança ela vai ter várias dificuldades na vida, e aí ela chegou lá aos seus 30 anos. Aí ela entra na crise dos 30, digamos assim.
Ela entrou nessa crise, essa criança, porque ela não entendia muito bem e ela começa a viver coisas, eu não consigo avançar na minha carreira profissional, um exemplo. Ela não consegue avançar nessa carreira profissional dela, porque tem muitas questões mal resolvidas na infância, o pai que não estava presente, e a avó que cuidava, que a mãe tinha que trabalhar, aí voltou a estudar, depois foi fazer a faculdade mais para frente, e essa criança foi criada pela avó, e aí ela ficava na rua, agora nos tempos modernos ficava só no celular, e essa criança teve, teve várias lacunas na criação dela, essa pessoa. Só que aí a gente volta, a luzinha aqui, a primeira infância. Essa primeira infância, que é até os 7 anos, ali o canal espiritual dela está totalmente aberto. Está tudo aberto, né? Então ela tem contato com o coleguinha imaginário, que muitas vezes pode ser a imaginação, mas também pode ser o próprio anjo da guarda, os mentores que se aproximam, quando é um lado positivo da coisa, mas também pode estar vivendo aquele ambiente. Se a casa não tem um ambiente muito saudável, né? Quem que vai frequentar ali, tanto encarnado quanto desencarnado, né? Às vezes está sendo criada num ambiente não muito saudável. E ela vive isso. E o que eu estou falando aqui, eu estou pegando uma visão espiritual com um pouquinho do conhecimento da psicanálise, da psicologia. E aí ela vive tudo isso, ela vai vivendo as coisas, né? A mãe nas festas não tem a figura do pai, não tem a figura, ela não tem muita referência, muitas vezes paterna, e a mãe vai se virando ali do jeito que dá. Aí quando ele chega ali, mais ou menos ali, uns 13, 14 anos, na pré-adolescência, aí chega a segunda infância. A segunda infância, o que acontece? É um momento como se fosse uma revisão da primeira. Então tudo aquilo que não foi trabalhado, ou até aquilo que foi trabalhado, volta. Então o próprio espírito de Ramatiz, ele fala que a segunda infância ela é muito complicada. A gente ouve muito falar da primeira, mas a segunda é quando ele vai experimentar as coisas, né? Então quando ele é pequenininho, por mais que a família é desestruturada, ele tem uma referência. Pode ser a avó, pode ser o vô, pode ser a mãe. Nossa, minha mãe é uma guerreira, ela trabalha, ela estuda, ela trabalha 2 empregos, ainda faz faculdade, faz um monte de coisa. Então ele tem essa referência, a mãe dele é a rainha dele, é a referência. Até aí tá ótimo, né? Mas quando ele chega na segunda infância, aí já não é mais a mãe a referência. Aí acontece aquilo da escola, ele quer se encaixar nos grupos. Então, eu quero andar com a galera que gosta de rock and roll. E aí eu vou começar a usar umas roupas pretas, vou começar a ouvir umas músicas de rock para ser aceito, para poder enquadrar naquele grupo. Pode ser que o grupo que ele busca se enquadrar seja um grupo legal, um grupo que gosta de uma boa música, pratica esporte, mas nem sempre é assim na segunda infância. Então é o momento que ele tem o contato com drogas, né, que a gente fala com as más companhias, mas não... A gente com uma visão espiritual, a gente não pensa assim, uma má companhia. É uma questão de sintonia. Não, porque ninguém vai se interessar por aquilo que não te atrai. Então, às vezes a mãe pode falar, aquele menino lá que você anda, não é boa companhia. Só que o seu filho, ele está na sintonia porque ele gosta de andar com o menino que usa droga e não gosta de andar com o menino que joga futebol. Porque ele está mais sintonizado com aquilo, com a droga. Mas porque de repente dentro da casa dele tem, dentro do meio que ele vive, no bairro que ele foi criado, tem. Então ele não acha legal jogar bola, acordar cedo para treinar, Deus o livre. Eu não gosto de acordar cedo, eu prefiro ficar no celular ali, jogando e de vez em quando sair com meus amigos para umas festinhas para usar algum tipo de substância ali. Então essa segunda infância, ela exige muita atenção dos pais, porque é um momento que acontece isso. Pois bem, aí ele vai avançando a idade, né? Vai vivendo as experiências, umas boas, outras ruins. Aí ele chega ali na juventude ali, aí ele terminou o ensino médio, vai para a faculdade. Eu estava até falando com um amigo meu esses dias, que é muito interessante, né? As festas das faculdades, né? Principalmente as faculdades públicas. A festa da faculdade... O valor da cerveja, ela é mais barata que o valor para fazer a cerveja. Então, aquele momento, o fabricante ele não está pensando em vender, ele está ali fazendo uma prospecção, ali captando consumidor. Então, às vezes, vai numa festa que a cerveja fica centavos, nem paga lata, né?
Mas é nesse momento que ali ele tem um contato. Ele já teve a segunda infância meio bagunçada, com influência, tentando ser aceito pela sociedade. Ele já não tem mais a mãe como referência, ela já não é mais a rainha dele, esse personagem que a gente criou. Então ele chegou na juventude, ele está lá na faculdade, então agora ele está bebendo, e isso, espiritualmente falando, ele está ali, que começou ali na segunda infância, a influência de muitos espíritos que chegam nessa idade, porque a criança o adolescente, ele está explodindo hormônio, a sexualidade dele está aflorada, e às vezes não tem isso na escola, não tem primeiro em casa, né? Não tem isso em casa, não podemos jogar para os educadores, né? A responsabilidade, mas também não tem, a nossa cultura não tem essa cultura da aula da sexualidade, nem todas as escolas permitem, porque a gente tem muitos pudores, que a gente nasceu num país cristão, então não se fala disso, né? A gente nasceu do pecado, então sexo é sujo, a gente aprendeu isso, que o sexo é sujo. Então, é sujo, eu sempre falo para as pessoas, o sexo é sujo, então por que você faz? Se é sujo, né? Se não é bom, não foi educado, não teve uma aula de sexualidade. Então ele chega com todas essas crenças, de tudo, o meio, a nossa cultura, por mais que nós também somos cristãos, mas por mais que a gente somos cristãos, a gente está aberto, a gente sabe que a ciência, que as outras ciências, a medicina, a psicologia, são ferramentas que vêm alimentar o nosso espírito. Só que a pessoa não tem nada disso, porque ela não teve, né? O recorte de vida dela é isso, é o que ela entendeu. Aí, quando ela chegar ali mais ou menos com os 30 anos, ela vai estar com um emprego que ela odeia, uma profissão que ela não gosta, ela vai estar com raiva da mãe dela porque não ficou com o pai, vai estar cheio de questões. E aí é o momento que, infelizmente, a maioria de nós chegamos para estudar o espiritismo ou qualquer religião, né, pela dor. A gente precisa passar por algo muito profundo para a gente falar, não aguento mais, eu preciso dar um jeitinho na minha vida. Eu preciso entender o que está acontecendo. E quem já frequenta a casa espiritual há um tempo e quem está chegando agora, vai ouvir muito uma coisa que a gente fala muito, que talvez não, é a coisa mais importante de qualquer outra coisa, que é a reforma íntima, que é muito falado hoje, o autoconhecimento. O autoconhecimento é voltar para dentro, é a gente olhar para tudo isso que eu falei. Essa pessoa que chegou lá com os 30 anos dela lá, com um monte de coisa na cabeça, com um monte de traumas, com um padrão de pensamento estabelecido. Então ela pensa assim, porque o mundo é assim, é o recorte de vida dela, né? Quando a gente tem um tipo de vida e a gente não se abre, a gente consegue ver o mundo somente por um prisma, né? É como diz aquela história, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas, os povos originários, eles não viram eles chegarem. Como assim eles não viram? Não, porque eles não viram, eles nunca tinham visto um navio, uma caravela, eles não sabiam o que era aquilo. Então, para eles, não queria dizer nada, porque o recorte de realidade deles era um país tropical, só isso. Então, eles não sabiam o que era um navio. Então, a mesma coisa uma pessoa que é criada por um padrão de uma família, por um bairro, por um país, pela rua que ela mora, ela tem um recorte de realidade. A vida dela é só aquele quadradinho. E aí quando você se permite olhar para si, quando você se permite olhar para você, aí você vê um infinito de possibilidades dentro da gente. Existe o macrocosmo que a gente olha, né, o firmamento, as estrelas, a lua, tudo. Isso é o macro, que a ciência, que a física estuda. Agora o micro universo dentro da gente é um lugar a explorar, a gente não se conhece. E aí que é um universo que a gente precisa conhecer. Você lembra que eu falei no começo? Estou o Ronaldo, mas eu não... é passagem. A vida é uma faísca. Essa vida que nós estamos aqui é um sopro. Esses dias eu estava vendo, né? A média do brasileiro é 85 anos. Uns mais, outros menos. Eu cheguei na metade. E aí eu falei assim, agora o que eu vou fazer com a outra metade? Eu vou ter que olhar para dentro de mim, para aquilo que está doendo. Porque se eu não olhar, eu vou me arrastar mais 40 anos, 45 anos.
E se eu chegar com 85 bom, tá beleza, né? E se tiver aqui alguém que cuidar de mim, trocar minha fralda? Já pensou? Nem quero. Então eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha mente para chegar bem. E o autoconhecimento, ele é isso. Entrar em contato com essa criança interior, a criança que muitas vezes não teve o pai presente, ou teve o pai, mas o pai estava presente, mas precisava trabalhar 15 horas por dia, a mãe que precisava fazer muitas coisas. Mas os nossos pais, e eu estou incluindo até o pai que abandona, não é muito comum, é mais o pai, infelizmente, ainda a gente vive numa sociedade patriarcal, mas até a mãe que abandona o filho, eles deram o melhor que eles podiam. E aí falar isso para quem está sofrendo, a pessoa fala, você é louco. Mas cada um dá aquilo que pode. A gente dá o que a gente pode. E se a gente ficar, eu entendo a dor, eu entendo a minha dor para poder compreender a dor do outro. Eu tenho que me desmanchar para poder entender a dor do outro. Por exemplo, eu tenho 4 filhos. Para eu entender a minha filha de 5 anos, eu não consigo entendê-la como um homem de 44 anos. Eu tenho que me desfazer. Eu tenho que entrar no universo dela para entender ela. E é difícil, né? E a gente tem que fazer isso. Então, quando eu entendo a minha dor, quando eu entro no mais profundo da minha alma, claro que eu não vou entender a dor da pessoa no mais profundo, que aí é só ela e Deus, né? Mas para eu, pelo menos, me comover com a dor do outro, o vídeo aqui foi muito profundo, né? Porque assim é muito fácil eu falar assim, mas eu passei dificuldade, eu estou aqui firme, eu segui a minha vida, me formei, meus filhos tiveram uma boa criação, mas por quê? Falando de mim, eu posso falar só de mim. Eu tive uma boa criação, tive pais presentes que me incentivaram a estudar. E quem não teve? Mas consegue também. Não, você tem que ter uma sensibilidade, né? De repente dar o peixe para a pessoa, mas também ajudar. Não simplesmente falar, não, a vara está aí, ó, o peixe está ali, o rio está aqui, a isca está ali, se vira. Porque eu consegui, para mim foi assim, mas não somos iguais. Existe dentro da gente um Deus. O próprio Jesus falou, vós sois deuses, pode fazer coisas iguais ou maior. Então existe uma essência divina dentro de mim. Só que ela está por trás de tudo isso que a gente falou, desse personagem lúdico aqui. Por trás de tudo que esse cara viveu, tudo que ele passou, por trás de tudo isso está a criança. E a criança, ela traz, por mais que ele teve, né, esse personagem, ele teve uma vida muito difícil, feridas de não ser criado pelo pai, de coisas, ele também teve o lado bom. Ele teve o dia que a mãe dele mandou ele para a escola, e aí ele tomou um banho de chuva com os amigos, se divertiu. Ele tem isso vivo dentro dele, e é um resgate. Porque às vezes a gente precisa de coisas, o ser humano precisa de coisas para suprir coisas que ele não teve. Então essa criança mal trabalhada, por exemplo, esse personagem chegou com os 30 anos, e ele está todo arrebentado emocionalmente, mas de repente financeiramente ele está bem. Ele conseguiu uma profissão, e aí ele consegue trocar de carro todo ano, mas ele não está feliz, e ele não entende. Eu tenho um carro de 30 mil, mas ano que vem eu vou trabalhar mais um pouquinho, eu vou comprar o de 50, e depois compro o de 100, e vou viajar para aquele lugar que eu sempre quis ir, mas ainda ele está triste, porque não vai adiantar. Não que a gente, né, não possa ter um bom salário, usufruir da cultura, de uma boa gastronomia, né, todo mundo gosta de comer bem, mas não é sobre isso que eu estou falando, é algo muito mais profundo. De feridas que uma comida boa, ela não vai suprir. É a fome de nós mesmos. É a fome do nosso interior. Às vezes, é uma palavra mal colocada. Às vezes a gente tem que ter muita delicadeza com os nossos filhos, sobrinhos, né? Com as crianças. Às vezes você fala uma coisa que a criança vai marcar a vida dela. Às vezes você chega com uma criança e fala assim, você fala demais. Você não está vendo que a gente está conversando? A gente está tentando conversar aqui e você fica falando. A criança vai se calar. Aí quando ela tiver adulta, 30 anos, ela não consegue se expressar. Mas ela vai lembrar o dia que o Ronaldo e a Célia estavam conversando e foi indelicado? Ela nem vai lembrar, porque aquilo aconteceu quando ela tinha 3 anos. Mas ela carrega dentro dela o cala a boca. Ela não se expressa, ela não põe para fora o que ela está sentindo. E aí quando você começa esse resgate da reforma íntima, no meio disso você se lembra que você não falava, você não expressava o que você sentia. Vamos avançar. Eu estou perdido, vai para frente, vai para trás, mas tá indo.
um olhar para dentro, né? Uma conexão com o eu superior. O eu superior, nome que a gente pode falar, centelha divina, Deus em mim, é só um nome para explicar algo profundo e puro dentro da gente. Tem um pensador, né, indiano muito conhecido, um filósofo, o Osho, ele falava assim que Jesus, ele foi a pessoa mais inocente que veio nessa terra. Não é inocente de ser bobo, né? Todo mundo passava a perna nele, mas inocente de pureza. Jesus era puro. Ele tinha uma pureza, porque ele vivia isso o tempo todo. Ele estava na conexão com o Pai o tempo todo. E a gente oscila entre a luz e a sombra. Então a gente volta lá naquilo que foi falado no começo, né? Equilibrar as polaridades. Então quando você acessa o seu interior e tem contato com essa criança que muitas vezes está ferida, também você vai encontrar o lado bom. E quando você analisa, fala, nossa, quando eu tinha 13 anos eu adorava colocar música, dançar, hoje eu não danço, eu sou travado, não consigo me expressar, né? Não tenho uma expressão corporal, porque um dia alguém falou que era feio dançar. E por outro lado também tem a sombra, né? Uma pessoa fala uma coisa pra mim, eu sou reativa, pisou no meu pé, eu vou pisar no pescoço, sabe? Eu não consigo respirar, não consigo. A pessoa mexeu comigo, né? Então ela não trabalhou esse lado dela. Então tem as duas polaridades, a luz e a sombra. Então o que a gente pode fazer referente à nossa sombra? Acolher, parar de se julgar. Quando você, claro, para você chegar nesse nível de você reconhecer um erro, um defeito, você já está muito avançado. A humanidade não consegue, a gente está muito preso no nosso ego, a gente não consegue reconhecer. E quando você começa nesse estudo do autoconhecimento, eu me recordo que quando eu comecei no Espiritismo uns 20 e poucos anos atrás, com pouco tempo eu percebi que eu era egoísta, eu fiquei me sentindo muito mal. Falei, nossa, cara, eu sou egoísta de verdade. A minha mãe falava, mas eu achava que ela estava me enchendo o saco. Mas eu percebi o tanto que eu era egoísta. E aí isso me machucou, eu fiquei uns dias meio chateado. Falei, nossa, eu sou egoísta. Só que ficar carregando um sentimento de culpa também não ajuda a nada. É a mesma coisa que você carregar um saco de entulho e não poder soltar. Uma hora você fala, meu Deus, isso aqui está pesado, eu não consigo soltar. E você fica com aquilo, porque você ainda não teve a maturidade. Mas o convite que o Espiritismo faz com a reforma íntima é você ter uma autorresponsabilidade. Olha, eu sou egoísta. E o que eu faço com essa informação? Aí é uma reconstrução de si mesmo, né? Olhar para si, olhar porque eu era uma criança, eu sou egoísta, porque quando eu era criança, eu sempre quis ter aquele tênis de marca, eu sempre quis chupar aquele sorvete mais gostoso e minha mãe não tinha dinheiro. Agora que eu sou adulto, eu tenho dinheiro, agora eu vou comprar o mais caro e não estou nem aí para ninguém. Então uma pessoa que não teve nada na vida e uma pessoa que às vezes teve tudo, ambas são egoístas quando chega adulto, se não trabalhou aquilo, né? Aquela que teve tudo, ela é egoísta porque ela não se sensibiliza com o outro, e o outro que nunca teve, agora tem, ela também não se sensibiliza com aquele que não tem. Olha como o ser humano é complexo, né? Então, quando eu consigo olhar para isso, aí eu vou colocar luz nessa sombra, eu vou entender, né? Eu vou me acolher. Não, eu fiz isso porque eu não tinha noção, eu fiz isso porque eu não tinha. E por aí a gente consegue ressignificar, mudar aquilo que aconteceu. Talvez o tapa que o meu pai me deu no meu rosto, né? Não o meu pai, mas uma analogia. Talvez o tapa que minha mãe me deu no meu rosto, quando eu tinha 3 anos, ainda dói na minha alma. Mas eu preciso olhar aquilo. Hoje o pai está lá, velhinho, eu não consigo cuidar dele, porque eu lembro quando eu tinha 6 anos, ele me deu um tapa no rosto e eu carreguei aquilo a vida inteira. E eu não consigo me sensibilizar de cuidar do meu pai, de cuidar da minha mãe. Não consigo me sensibilizar com quem sofre, porque eu ainda estou vivendo, porque o nosso cérebro, ele é atemporal. Então, assim, é só vocês imaginarem assim, se vocês se recordarem de um momento ruim ou um momento bom, de 10 anos atrás, vocês podem ter certeza que a lembrança, ela vai trazer não só a lembrança, vai trazer imagens, sensações, até cheiro. Tem pessoas que sentem cheiro. Se você lembrar, o dia que eu chupei um sorvete
lá com meus amigos quando eu estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Se você lembrar, às vezes a lembrança ela vem tão forte que a gente sente até o cheiro do lugar. Então, quando a gente tem uma lembrança não muito boa, é difícil a gente se desapegar, porque vai trazer a dor, você vai se lembrar, vai se recordar quando você era criança. Então, o convite é mergulhar dentro de si, acessar esse eu superior, que é onde que está Deus, onde que é a coisa mais profunda da nossa alma. Porque quando a gente abre o nosso coração e a gente reconhece os nossos defeitos e olha com ele com responsabilidade, e quando a gente reconhece também a nossa luz, o nosso talento, trabalho numa profissão 20 anos, nem gosto, mas você lembrou quando você era criança que você gostava de cozinhar. Por que não fazer um curso de gastronomia, começar uma vida nova? Ah, mas eu vou ter que recomeçar. Mas a vida é um grande recomeço. A vida é um grande recomeço. Até mesmo uma pessoa que é funcionária pública, ela precisa se atualizar. A vida é um grande recomeço. Sempre a gente vai recomeçar. Meu filho fala para mim assim, pai, não vejo a hora de terminar a escola, né, ensino médio, que aí eu vou ficar livre, eu vou ficar tranquilo. Eu falei, olha, eu tenho uma má notícia para te dar. Até o caixão fechar, até o último suspiro, a gente vai estar aprendendo. A escola vai terminar, né, lá para os seus 17 anos, mas a coisa continua, é contínua. Porque senão não teria sentido a gente encarnar, né? Então a gente tem essa oportunidade todos os dias de recomeçar, de olhar para dentro de si, com maturidade de um adulto, mas com a pureza e a leveza de uma criança. Que a criança é pura, ela fala que sente, né? Eu fiz a festa da minha filha de aniversário, semana passada, ela falou, pai, essa festa está perfeita. Eu achei que faltou um monte de coisa, né? E ela falou que estava perfeita, e está perfeita. Só na minha cabeça de adulto, eu falei, meu Deus do céu, eu não consegui fazer o que eu queria. Não, para ela estava perfeita. E foi perfeita, com certeza, né? Com certeza. A festa era dela. Né? A festa era dela, não era minha? Não era sua. Agora eu convido a todos, quem se sentir confortável, a fechar os olhos um pouquinho. Busque em sua memória, você mesmo quando tinha seus 10 anos de idade, andando pela rua, com seus amigos, e vocês vão andando pela rua, e ao final dessa rua, existe uma linda mata. E vocês começam a adentrar essa mata. E vocês escutam ao fundo o barulho de uma cachoeira. E vocês ficam animados em tomar um banho, em se banhar nessas águas geladas. E vai andando. Tira o chinelinho para ficar mais fácil para correr. E vai cantando, brincando. Aí vocês chegam à beira da cachoeira. Sentem uma areia gelada nos pés. Ali vocês tiram a roupa. Vai entrando na água. Vai debaixo da queda dessa cachoeira. Sente a força das águas. E se divertem, brincam. Como uma criança brinca.
alegre, sem pensar em nenhum tipo de compromisso, só viver no momento, totalmente conectados consigo mesmo, com as forças da natureza. E aí um dos amigos lembram: precisamos ir para casa, mamãe vai brigar. Aí vocês rapidamente saem, colocam a roupa e vai voltando pela mata, conversando, falando o quanto foi bom brincar com as águas, se divertir como uma criança. Aí vocês voltam para a rua, começam a conversar como foi bom esse momento. Vai voltando, se despedem e cada um vai para sua casa. Feliz da vida por brincar, por simplesmente ser criança. E essa memória fica na mente e no coração de cada um. Agora busque, cada um de vocês aqui, momentos de diversão na infância, momentos bons, comer uma boa comida da avó, tomar um banho de chuva, as brincadeiras de criança, fogueira de São João, lembra da escola, do intervalo, das brincadeiras com os amigos. E essas memórias, elas estão vivas no mais profundo do coração de cada um. E essas memórias, essa alegria, ela precisa ser viva em nossas vidas. A vida é muito mais simples. A gente, quando chega na fase adulta, a gente complica um pouquinho. Precisamos, sim, ter a responsabilidade do adulto, mas precisamos ter a alegria de uma criança, a pureza de uma criança que vai para uma cachoeira sem os pais. Mas isso é ser criança. Isso é ser criança. Lentamente, cada um no seu tempo, vai abrindo os olhos. Não sei se vocês conseguem ver aqui a imagem, a borboletinha, a minhoquinha e a borboletinha conversando. Você está mudada, curei a minha criança interior. É uma evolução, né? Quando a gente olha para nós mesmos e reconhece a nossa luz, a nossa sombra, a vida fica mais leve, porque a gente reconhece os nossos talentos, as nossas habilidades, as coisas que a gente gosta de fazer, e também reconhece a sombra que a gente tem que precisa ser trabalhada. A vida fica mais leve. Não vai ser uma vida, né, como dizem, né, a vida não é um morango, mas a vida vai ficar boa. Vai melhorar no sentido que você vai ter maturidade de encarar e de enfrentar as diversidades que acontecem, que se apresentam. Porque, como diz, a vida não é uma grande escola, então as lições, os acontecimentos são lições. Agora não está indo. Vai agora. Era isso.
Não está indo agora. Vê se vai. Faz manual então, por favor. Bom, a mensagem é essa, a gente olhar para a nossa criança. E na prática, como a gente faz isso? A gente faz isso vindo aqui, lendo, ficando em silêncio. É importante o silêncio, né? Muitas vezes a gente faz uma oração, ficar quietinho ali para ouvir a voz de Deus, as orientações do nosso mentor espiritual. Esse é o caminho, são uma das ferramentas que a espiritualidade nos ensina. Se a gente conseguir ter esse olhar, claro, falar numa teoria, numa palestra, né? Mas no dia a dia a vida tem muitos desafios, é diferente de estar aqui. Mas lembrar mesmo que é possível, né? Como eu dei o exemplo, uma pessoa muito reativa, eu tenho certeza, se uma pessoa fizer algo muito, muito ruim para você, e você sair de perto e respirar 5 segundos, quando você voltar, eu tenho certeza que a resposta vai ser outra. Você não vai pisar no pescoço dela, né? Quando ela falar alguma coisa que você não gosta. Você pode falar que você não gosta, né? A gente também tem que manifestar, aprender a falar não. Porque quando a gente fala não para uma pessoa, muitas vezes a gente está falando sim pra gente. Eu não quero ir ali, eu não gosto que faça isso comigo. Então a gente tem que falar o que a gente sente. Muitas vezes a gente não fala. Ah, tudo bem, eu vou, mas eu não quero ir. Então por que vai? Porque às vezes vai para um lugar que você não quer ir, você não vai ficar bem, você não vai ficar confortável. Então é melhor você falar a verdade. Eu não quero ir. Ah, por que você não quer ir? Ah, porque eu quero ficar em casa. Fazendo o quê? Nada. Eu quero ficar em casa fazendo nada, eu não quero ir. Às vezes é isso que a gente precisa falar. É um respeito. E quando a gente busca essa reforma íntima, acessar essa criança interior, acessar essas sombras, acessar essa luz, a gente tem mais autonomia para falar o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então isso é um caminho que a espiritualidade traz para nós, olhar para a nossa criança ferida, olhar para a nossa criança que não brinca mais, é muito importante. A gente precisa se divertir mais, a vida é bem colorida, gente. A gente tem que se divertir mais, a vida... E para se divertir, às vezes são coisas simples, né? Então a gente tem que buscar dentro da gente o que nos faz feliz, o que nos alegra. A vida é recomeço. Acho que a grande mensagem é essa, é um recomeço. Se eu não fiz certo hoje, eu recomeço amanhã com alegria de uma criança, que a criança não liga muito para essas coisas. Né? A criança simplesmente, ela briga com a outra agora, daqui 30 segundos elas estão amigas de novo. Bobo do adulto que quer arrumar confusão, quer comprar a briga do filho. Ah, meu filho brigou, vou lá brigar com o pai da outra criança. Oh, que absurdo, né? Que daqui a pouco eles estão juntos de novo. Não briga não, só orienta ele, que é melhor. Beleza? Eu desejo a vocês todos uma boa noite, que vocês retornem para o lar de vocês, que Jesus esteja sempre vivo no coração de cada um. Fé e equilíbrio em todas as direções.